bem-vindos ao Seminário de Computação Gráfica. Hoje temos o prazer de ter a Bianca Zadrozny, da IBM Research, no Brasil, e ela vai falar sobre Deep Learning, que é o tema do Prêmio Turing desse ano. Então, motivado pelo Prêmio Turing, a gente convidou a Bianca para contar um pouco para a gente o que é Deep Learning e o que é essa hype toda em volta disso. Obrigado, Bianca. Muito obrigada, Luiz Henrique, pelo convite. Eu confesso que, para mim, é um desafio, porque esse tema Deep Learning é bem amplo e vasto, e também, não conhecendo tão bem o nível de conhecimento de vocês, da audiência, em relação ao tema, é um pouco difícil nivelar, vamos dizer assim, o quanto eu vou do início da história aos detalhes, né, mas foi interessante fazer, pensar e passar pelo esse esforço de tentar ver pela minha perspectiva de como eu vi essa história acontecendo, o que são os pontos relevantes assim que eu considero importantes. Então, foi bom para mim. Obrigada por ter me convidado, porque serviu para isso. Apesar de a gente trabalhar na IBM no dia a dia com Deep Learning, a gente já está muito mergulhado no universo e não para pensar, né, o porquê que a gente está fazendo determinadas coisas. Então, foi bem importante para mim parar e refletir sobre isso. E o convite, como o Luiz Henrique falou, foi por causa do prêmio Turing Award de 2018, que foi anunciado, na verdade, no início desse ano, e agora, em junho, que aconteceu a palestra, vamos dizer assim, feita pelo Yann LeCun e o Geoffrey Hinton sobre ligado ao prêmio, né? Então, apesar do prêmio ser de 2018, ele está em voga agora, vamos dizer assim. E então aliás, assim, no final tem as referências, mas parte também do conteúdo que está aqui, eu me baseei também na palestra, principalmente na parte do Hinton da palestra. E outros materiais que eu busquei, que eu coloco referência no final, porque, como eu falei, isso não é um assunto genérico que eu trabalho no dia a dia sobre ensinar Deep Learning. Então, eu tive que buscar algumas referências aí para montar essa palestra. Então, assim, eles ganharam o prêmio porque eles fizeram descobertas, né, que fizeram com que as redes neurais profundas fossem, hoje em dia, um componente crítico da computação. Então, muito do que é feito em computação hoje, que está sendo executado nas máquinas no mundo, usa redes neurais, e eles, por vários desenvolvimentos, foram considerados pais responsáveis, vamos dizer assim, por esse fato. Então, apesar de que já existiam o uso de redes neurais desde os anos 50, na verdade, como a gente vai ver, eles foram responsáveis por continuar essa abordagem ao longo dos anos 80, anos 90, etc. E cada um deles ali tem alguns highlights de avanços de tecnologia que eles criaram relacionados a redes convolucionais, Yann LeCun, backpropagation, aumentar o que seria, né, a visão de redes neurais, para que elas serviam. Então, cada um deles teve algumas contribuições. Eu espero que eu tentei, para cada uma dessas, na palestra, tocar um pouco nesses assuntos, para que essas palavras aí, backpropagation, convolution neural networks, high dimension word embeddings, generative adversarial networks, cada uma dessas palavras que foram citadas aí como contribuições deles, quem está aqui saia com alguma noção do que é isso. Então, assim, se vocês já sabem o que é isso, todas essas coisas, aí não necessariamente vale a pena ficar na palestra, porque a palestra vai tratar de definir esses temas e por que eles são importantes. Né? Então, isso eu peguei do início da palestra do Hinton, em que ele é um cara bem focado do lado direito ali, Biological Inspired Approach, né, para
redes neurais para inteligência artificial, e existia também, né, ao longo desses anos, outro paradigma para a inteligência artificial, que era a abordagem inspirada em lógica. Então, a ideia é que a abordagem inspirada em lógica ela foca no raciocínio, enquanto que essa abordagem inspirada em biologia foca no aprendizado e na percepção. Então, para esses pesquisadores de inteligência artificial aqui do lado de lógica, inteligência, na verdade, seria a capacidade de você conseguir manipular símbolos usando regras simbólicas, né, de raciocínio, né, implicação, mais ou menos que se faz em matemática, vamos dizer assim. Tudo bem que matemática é muito mais amplo, que não está tentando falar que o raciocínio é isso, enfim, eu sei disso, mas a questão é que isso seria o foco da inteligência artificial, tentar reproduzir esse tipo de raciocínio. E para os conexionistas ou para os pesquisadores inspirados na biologia, a inteligência é saber aprender a força das conexões numa rede neural através da experiência, né? Então, assim, nesse caso, toda a manipulação é feita com expressões simbólicas, um programador usando uma certa linguagem que é não ambígua, né? Ele consegue representar símbolos e derivar, usando regras, outros símbolos. Enquanto que ali você tem esses vetores de representações internas que têm um efeito direto em outros vetores de atividade neural. Então, aqui você deriva, né, de representações, aqui você aprende elas a partir de dados. E outra coisa bem diferente, vamos dizer, dessas abordagens é que aqui você quer resolver problemas que são difíceis para os humanos, mas que eles podem ser descritos formalmente. Enquanto que aqui, desse lado, a ideia é focar em inteligência. Então, pensando do ponto de vista de um pesquisador de inteligência artificial, ele pensa, eu quero fazer uma máquina que consegue enxergar a xícara e falar que é uma xícara. Isso não é uma tarefa difícil para o humano, mas para o computador, há 50 anos atrás, era, né? Então, a ideia seria, só que eu não consigo descrever formalmente, isso é uma xícara por causa dessas características, olhando para a imagem da xícara. Então, o foco foi nesse tipo de tarefa. Então, eu peguei um exemplo, né, do que seria o paradigma de aprendizado supervisionado. Então, assim, ao invés de você programar um computador em detalhe, que seria a ideia do processamento simbólico, de você programar regras numa linguagem de programação para fazer uma determinada tarefa, por exemplo, identificar que esse aqui é um pneu furado. Então, de várias imagens, eu teria que conseguir falar que esse é um pneu furado e esse aqui também é um pneu furado. Então, como é que eu faço uma regra que, dadas várias possíveis imagens, eu diga isso é uma imagem de pneu furado? Como que você programa o computador para fazer isso? Então, ao invés de programar, a ideia da abordagem inspirada biológica seria, vamos criar um procedimento de aprendizado de propósito geral, e que eu simplesmente mostro para o computador imagens de pneu furado e fale para ele, isso é um pneu furado, 500 vezes, todas as possíveis imagens, e ele vai, dado uma nova imagem de um pneu furado, ele vai conseguir mapear, isso é um pneu furado, sem ter nunca visto aquele pneu. Então, eu peguei aqui um exemplo da IBM, assim, poderia ser outro qualquer, mas eu peguei para ilustrar, porque tem esse serviço que você pode treinar classificadores, né, com as suas imagens, ou você pode usar um classificador já pronto, treinado para milhares de imagens, enfim. E aí, hoje em dia, você consegue, todo mundo está acostumado a ver, vamos dizer assim, na Google, redes sociais, enfim, que os computadores, hoje em dia, conseguem pegar uma imagem dessas e classificar de acordo com inúmeras categorias. E isso foi uma das coisas que não existiria se não tivesse existido
aqueles 3 pesquisadores lá que ganharam o Turing Award, né? Enfim, então, ali eu coloquei um outro exemplo, que é de tradução automática, que basicamente a ideia é que você conseguir ter um procedimento que você dá pares de sentenças em 2 línguas e uma rede neural intermediária simplesmente vai aprender desses pares. Então, tem o que são corpora, que estão alinhados. E hoje em dia tem outras abordagens em que você usa parte com textos puros, né, só em inglês e outros só em italiano, por exemplo, e consegue ajudar a treinar essa rede a, dada uma sentença, você conseguir mapear. Você não teve que criar, supostamente, nenhuma regra explícita de como fazer isso. Claro que, como a gente vai ver no resto da palestra, construir essas redes e programar essas redes não deixa de ter muita programação e também não deixa de ter muito conhecimento de algumas tarefas do domínio embutidas ali. Então, aqui tem um certo exagero falar que é um General Purpose Algorithm que eu vou treinar, dar qualquer par de entrada e saída e ele vai aprender. Isso não existe, mas a motivação era essa. Então, assim, desde os anos 50, o próprio Turing, né, do Turing Award, ele já começou a pensar nessa ideia de redes neurais que, na verdade, com conexões aleatórias e treinadas por random trial and error. Então, basicamente, você ficava mudando os pesos da rede para cima e para baixo para conseguir até que ela fizesse uma determinada tarefa. Aí, nos anos 60, foi criado na verdade, o Rosenblatt fez um algoritmo chamado Perceptron, que ligava diretamente os inputs em outputs e aprendia como fazer essa conexão corretamente. Tem uma imagem da época relacionada a isso. Mas ele ligava diretamente o input ao output. Então, tinha certas limitações que, em 69, isso foi demonstrado, que ele não poderia aprender qualquer coisa, porque ele, por exemplo, não poderia aprender o XOR, né, para uma tarefa de classificação. Então, nesse paper de 69, e aí eles também, nesse paper, apesar de estar errado, eles também disseram que, mesmo se tivesse mais camadas na rede, isso não ajudaria. Ou seja, eu não conseguiria aprender qualquer coisa com redes neurais. E aí, nos anos 70, teve o chamado primeiro inverno das redes neurais. Então, depois já teve o segundo inverno. Esse foi o primeiro inverno, que nessa época foi a época que se voltou mais para os sistemas especialistas de regras simbólicas e coisas assim, justamente por causa desse paper e desses pesquisadores que eram da linha da IA simbólica. Mas aí, explicando um pouco melhor o que seria, né, uma rede neural, que esses papers começaram a definir, e o tal do Perceptron, enfim. Então, basicamente, você tem uma função, né, que pega o somatório das entradas com pesos e aí aplica uma função qualquer. Essa função é chamada de função de ativação. Então, isso aqui tenta, de alguma forma muito grosseira, imitar o comportamento de um neurônio. Hoje a gente sabe, pelas pesquisas em cérebro, enfim, que isso não tem nada a ver, quase nada a ver com um neurônio de verdade. Mas, na época, a ideia era, aqui eu tenho as sinapses, né, que esses pesos, o quanto mais importante um input for para essa minha saída, eu iria aprender a dar mais pesos para as entradas importantes. E aqui, isso aqui pode vir de sensores, por exemplo, uma imagem, um som que eu coloco aqui, ou pode estar conectado em outros neurônios, formando redes mais complexas. A função de ativação, por muitos anos, se usou uma função sigmoide. Uma das contribuições até dessa época mais recente agora é o fato de usar
essa rectified linear function. E aí ela tem esse formato aqui. Na verdade, então, é para dizer que quando a entrada atinge um certo limiar, eu vou querer que ative a minha saída. Então, inicialmente, você pensou que uma saída sigmoide seria melhor. Aí, na prática, hoje em dia, se vê que essa saída tem dado melhores resultados. Então, na área é um pouco assim, né? É meio experimental. Se a gente conectar vários neurônios, e sem ciclos, a gente chega numa feed-forward neural network. Você tem os neurônios de entrada, que vão receber, aqui sim, vão vir do mundo externo, sensores, enfim, ou algum dado, né, que você já tem armazenado. E aí você você processa ele da entrada para a saída, passando pelo que se chama de hidden neurons, camadas ocultas na rede. Então, assim, existe um teorema que fala que você consegue aproximar com uma rede de 2 camadas, com uma camada hidden units finita, você consegue aproximar qualquer função de dimensão finita. Aí tem até um teorema mais recente, que eu peguei há pouco tempo, vendo que também você consegue aproximar com ReLU activations e com pesos 2n mais d pesos, pode representar um sample de tamanhos n em d dimensões. Então, assim, isso é porque existe toda uma área de teoria do aprendizado estatístico que não é sobre redes neurais, que foi estudada também ao longo dos anos, e sobre a questão de generalização, ou seja, quantos exemplos eu preciso para treinar uma rede não, um algoritmo. E aí se estuda também isso, a questão de quantos exemplos eu preciso para treinar um algoritmo. Então, existe também essa questão de pensar qual seria o número de camadas necessárias para a rede. Porque aqui esses teoremas falam de uma camada grande, né? Se 2 layers seria só uma camada de a hidden e o output, né? Não, então não precisaria de ter múltiplas camadas. E aí tem teoremas para alguns modelos relacionados a isso também. Então existe uma área de teoria, que eu também não vou entrar em muito detalhe aqui, que tenta provar determinadas coisas sobre as redes. Mas voltando para o básico da rede, como a gente treina uma rede. Basicamente, treinar, essa palavra treinar, quer dizer um processo de otimização, na verdade. Então, você coloca, você dá um exemplo para a rede, você começa com pesos, vamos dizer assim, pesos aleatórios na rede. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa imagem, eu colocaria cada pixel da imagem como sendo uma entrada. Então, claro que a rede teria que ser bem maior do que essa que eu estou mostrando aqui, que só tem 3 entradas. Aí eu passo por todas as camadas da rede, e aí na última camada ela vai me dar uma saída, que na verdade vai ser um número, não vai ser 0 ou 1, né? Vai ser um valor daquela última função de ativação do último neurônio. E aí eu sei que isso é um cachorro e que a saída que eu queria é 1 aqui e 0 aqui. Aí eu vou e calculo eu tenho uma função loss function que pega a saída da rede e compara com a saída verdadeira. E aí eu penso, como é que eu consigo melhorar a minha rede? Como é que eu mudo os pesos para que quando eu colocar um cachorro, esse aqui ficar o mais próximo de 1 possível e esse aqui ficar o mais próximo de 0 possível. E quando eu colocar um gato, ao contrário. Então, eu vou fazendo isso com todas as imagens de cachorro que eu tenho. E, basicamente, é um problema de otimização, em que outros algoritmos de aprendizado de máquina tentam resolver isso de outras formas. Vamos dizer assim, fazer essa otimização de outros jeitos que não pensando em pesos de uma rede, pensando no fato de que
eu quero que, dada uma entrada, a minha saída seja correta. Então, como é que eu acho uma caixinha que faça isso? Então, em redes neurais, primeiro, nos anos 60, teve esse algoritmo para treinar os pesos, para aprender os pesos, se as classes forem linearmente separáveis, né, que é o algoritmo original Perceptron, e ele é garantido para convergir para a resposta correta se as classes forem linearmente separáveis. Então, ele tem essa garantia de corretude, vamos dizer assim. Só que ele só funciona para o caso em que eu tenho um problema linear, né? Justamente porque eu não tenho essas camadas escondidas, o problema é mais simples e eu tenho um algoritmo mais simples para fazer isso. Aliás, tem inúmeros outros algoritmos que não só o Perceptron, né? Tem os algoritmos de Support Vector Machines e outros algoritmos para encontrar divisão linear entre classes. Mas o problema é o caso, vamos dizer assim, não linear, né? Que você, por exemplo, esse caso do cachorro seria um caso não linear. Para você conseguir criar uma função para mapear foto, imagens de cachorro, não vai ser uma função linear. Então, o que foi inventado, que, como eu falei, um dos temas que estava lá do Turing Award era o backpropagation, né? Que foi que o Hinton trabalhou bastante nisso. Então, basicamente, backpropagation é um algoritmo simples de descida de gradiente que eu uso o cálculo para calcular a derivada do erro em relação a derivada parcial do erro em relação a cada peso. E aí eu consigo derivar o quanto eu tenho que mudar de uma vez para todos os pesos da rede. O grande lance para eles foi falar, eu consigo atribuir o erro, porque aqui eu mostro uma imagem, e aí vai ter um erro aqui em relação ao que eu estava esperando versus o que era verdade. E aí a dúvida dos pesquisadores era, eu não sei se tem um erro aqui, eu não sei para que neurônio eu deveria atribuir o erro, né? Vamos dizer assim. E aí o que esse backpropagation faz é simultaneamente descobrir o gradiente do erro para todos os pesos da rede. E aí eu uso um algoritmo de descida de gradiente, que não vai ser exato, ou seja, vai ter mínimos, não tem um mínimo global para esse problema. Então, o que ele vai fazer é, para cada update, né, ele vai simplesmente diminuir o erro. Então, o backpropagation vai ser usado para calcular um gradiente. Para calcular os novos pesos, eu uso descida de gradiente. Tem aqui uma learning rate, que é esse eta aqui, que eu pego o gradiente do erro em relação ao peso, multiplico, e aí eu mudo o peso dessa forma. Só que quando eu tenho muitos exemplos de treinamento, eu não consigo ficar fazendo isso para cada exemplo. Então, para todos os exemplos, por exemplo, eu tenho um conjunto de treinamento, sei lá, de 200 mil imagens. Eu tenho que ficar repetindo isso várias vezes, não é passar uma vez por todos os exemplos, eu tenho que ficar repetindo isso um monte de vezes. Então, o que se faz? Você pega, já começa uma coisa heurística que tem nesses algoritmos, né? Você pega uma amostra aleatória e aí calcula o gradiente daqueles exemplos nessa amostra aleatória e faz a descida de gradiente. Aí você pega um outro batch, calcula o gradiente, faz isso. E fica fazendo isso até convergir. E aí tem um monte de outras heurísticas. Vou recomeçar aleatoriamente com outros pesos, vou fazer um monte de coisas que ainda existem nessa área. Só que tem muita computação, então você sai fazendo, inicializando com um monte de coisas, treinando com... Isso aí não está resolvido. Aí uma outra questão que eu acho super interessante de falar, que eu falei que aprendizado era otimização, ou seja, eu tenho lá uma rede, eu tenho um conjunto de exemplos, eu quero treinar minha rede para fazer aquela tarefa, eu vou e faço backpropagation, encontro o melhor conjunto de erros. Mesmo que eu tivesse
o conjunto, mesmo que fosse o ótimo global e que a rede fosse perfeita para aquele conjunto de treinamento, ainda assim isso não garante que eu vou ter o melhor resultado para um novo exemplo que vai surgir. Isso é o que se estuda em teoria do aprendizado, que não é muito foco dessa galera aí de redes neurais, mas eu achei interessante falar um pouco também disso. Que basicamente aqui, se eu tivesse aprendendo uma função, essa aqui fosse a minha função verdadeira. Então, eu estou num problema que não é mais de classificação, que é que a saída, eu quero prever para uma dada entrada, prever uma saída que é uma reta aqui. E aí, os meus... Desculpa, eu estou falando errado. Na verdade, a saída que eu quero prever é essa função aqui. E aí, eu tenho esses exemplos de treinamento aqui em amarelo. Se eu tiver uma rede muito simples, por exemplo, uma rede linear, ela vai me dar essa saída aqui. E aí eu vou ter o fenômeno de underfitting, ou seja, o meu modelo está mais simples do que ele deveria ser para esses dados aqui. Então, eu estou errando exemplos de treinamento, que são esses amarelinhos, eu também estou errando os exemplos de teste. Quando eu tenho um good fit, vamos dizer assim, eu aprendi a função, normalmente os dados têm ruído, mas eu tenho um erro similar no treinamento do que no teste. Quando eu estou no caso de overfitting, eu aprendi uma função mais complexa do que os dados, ou seja, eu passei por todos os meus exemplos de treinamento, só que esses aqui ficaram, que são os de teste, estão todos errados. Isso é uma coisa meio filosófica, que vai desde Occam's Razor, de aprender um modelo mais simples, com os dados que você tem, mas na prática não é fácil de saber qual é esse modelo mais simples, enfim. Mas é o que acontece. Então, no aprendizado de máquina, a gente tenta focar também em minimizar o erro de generalização. Em redes neurais, isso se faz controlando a complexidade das redes. O que é a complexidade das redes? Pode ser dada tanto pelo número de unidades, por exemplo, número de neurônios, número de camadas e coisas assim, quanto por dar liberdade para os pesos quando você está fazendo uma otimização. Então, se eu deixo a rede aprender qualquer conjunto de pesos, eu estou deixando ela ficar com muita capacidade de overfitting. Mas se eu faço uma abordagem de fazer esse weight decay, então eu estou basicamente dizendo que não pode ser qualquer modelo, tem que ser um modelo que siga umas certas propriedades. Então, outra heurística que se usa são esses regularization mechanisms, e você pode brincar com eles, enfim, quando você está treinando. Aí existe, né, toda uma linha relacionada a isso. Aí eu falei que teve esse primeiro inverno de rede neural, quando o pessoal simbólico meio que argumentou que a rede neural não poderia representar, né, o que fosse qualquer coisa. Mas aí esse segundo aconteceu o seguinte: esses algoritmos de backpropagation estavam funcionando bem, de multilayer perceptron, nos anos 90, 2000, só que estava todo mundo vendo esse tipo de problema que eu mostrei agora. A gente tem que escolher o número de nós na rede, a gente tem que escolher o learning rate, a gente tem que escolher o weight decay, tem que fazer um monte de coisas, tem um monte de heurísticas aqui. E quando eu ia treinar num conjunto de dados pequeno, o resultado para algumas tarefas era bom e para outras tarefas não era tão bom. Então, basicamente, tinha alguns problemas. Então, as pessoas começaram a pensar, será que é porque tem um problema do ótimo local, não é uma otimização global? Será que porque realmente é impossível, sem conhecimento a priori da tarefa, eu conseguir ter um algoritmo genérico, enfim? E aí teve essa área de machine learning, continuou forte, então, assim, não é que parou machine learning, mas foi focar para tentar encontrar algoritmos que tivessem garantias mais exatas. Então, teve toda uma linha de máquinas de vetores de suporte, outros tipos de algoritmos que
tinham melhores resultados, principalmente porque, na época, o tamanho dos datasets para fazer treinamento também não era tão grande assim. Então, mesmo algoritmos mais simples, bayesianos, estatísticos bayesianos, naive Bayes, na época, as pessoas falavam assim, esse algoritmo funciona bem, a gente não sabe explicar, ele é linear, ele é bem simples, mas ele funciona bem, não precisa de redes neurais. Então, na época, era essa a visão. Foi a época que eu fazia doutorado. E eu não usei, eu usei redes neurais um pouco, testei coisas, enfim, e realmente não funcionava melhor do que vários algoritmos da época. E, na verdade, ainda tem, vamos dizer assim, ainda tem tarefas mais simples que você realmente não precisa de redes neurais e que funcionam mais esses algoritmos que fazem hipóteses mais precisas e fazem otimizações mais precisas que você entende o que eles estão fazendo ali. Então, não necessariamente redes neurais serve para todos os problemas de aprendizado, na minha opinião. Basicamente porque tem toda essa liberdade, flexibilidade aqui, que você tem que trabalhar para conseguir ter um resultado bom. Mas, entre 2005 e 2009 foi, vamos dizer assim, a renascença desses avanços que fizeram que backpropagation funcionasse melhor. Então, teve algumas coisas, por exemplo, no Supervised Pre-Training, em que você pegava os dados de entrada e já fazia um pré-treinamento antes de dar para a rede para fazer isso. Você fazia esse Random Dropout of Units, então, algoritmos para meio que aprender a arquitetura da rede. Eu deleto unidade, coloco unidade. E o Rectified Linear Units, que, como eu falei antes, se usava sigmoide. Então, de acordo com o Hinton, isso aí, eu peguei dele, essas coisas aí foram alguns avanços que aconteceram na época, mas que a maior diferença foi na questão de ter mais dados rotulados, ou seja, foram criadas, e ele até atribui, por exemplo, a uma professora de Stanford, a Fei Li, que criou o ImageNet. Então, ela criou um super dataset de imagens. E aí, com isso, com milhões e milhares de rotuladas, e aí que você conseguiu, assim, explorar a flexibilidade das redes neurais. Poder criar redes neurais profundas, com múltiplas camadas, e conseguir treinar e ter dados o suficiente para não acontecer o problema de overfitting, que aconteceria se você não tivesse. Mas como a gente vai ver nas próximas coisas que eu vou falar, também eu acho que não foi só isso, assim, que muita coisa também foi de encontrar arquiteturas mais específicas para tarefas específicas. Dado que você tinha muito dado, e muita gente buscando resultados bons, as pessoas começaram a brincar com, entre aspas, programar com essas redes e começar a criar arquiteturas mais complexas do que essa multilayer perceptron. Então, uma das arquiteturas é essa Convolutional Neural Network, que, na verdade, já existia antes. Então, assim, o que ela tem de diferente para o multilayer neural network que eu mostrei antes? Então, basicamente, ela já está supondo que a sua entrada vai ser algo muito complexo, como uma imagem, por exemplo. Então, que aqui, se eu colocar um input para cada pixel aqui separadamente, passar ele adiante para a rede, tiver todo mundo conectado com todo mundo, vai ficar uma coisa super complexa para aprender. Então, basicamente, o que ele fala eu faço... eu tenho o que ele chama de receptive field, que também é uma inspiração biológica no visual cortex. E aí eu mapeio, faço convoluções dessa região aqui, que são basicamente filtros, que aqui estou mostrando um exemplo. Então, pegando a imagem aqui eu crio um novo
feature, que é calculado através de um filtro simples aqui, que multiplica esses valores e soma. Então, eu vou fazendo isso. Eu tenho diferentes bancos de filtro para fazer isso, que vai dizer como que eu vou, que pesos eu vou dar 0 e 1 aqui para cada desses pixels. E aí eu posso inventar filtros diferentes que vêm na área de processamento de imagem, enfim. Então, assim, por isso que eu falei, as pessoas começaram a programar com as redes. Elas pensaram, eu conheço a área de visão computacional, eu sei que filtro é importante, então deixa eu colocar aqui uns filtros e montar aqui a minha função. Não vai mais ser qualquer função, vai ser essa função aqui, né? Então, eu vou criar aqui esses filtros, e aí eu faço subsampling, que é um pooling das representações, e vou fazendo isso de novo. Então, e só aqui no final é que eu tenho um fully connected multilayer perceptron, ou seja, uma rede em que está todo mundo conectado com todo mundo, só aqui nessa última camada. E aí, basicamente, aquela ImageNet que eu falei que foi criado um banco de dados enorme de imagens com 1.300.000 imagens em 1.000 categorias, a Convolution Network com ReLU, com Dropout, com GPU, ficou com 16,4% de erro, sendo que o segundo lugar tinha 26% de erro. Então, esse foi o breakthrough. E aí, de lá para cá, várias outras arquiteturas de rede. Então, essa daqui é a que ganhou em 2012. E aí, depois disso, tá vendo? A próxima que ganhou em 2013, em vez de usar um big receptive fields, davam um small receptive fields in the first layers, ou seja, tinham pequenos campos receptivos em vez de grandes, ou brincaram com aqueles parâmetros lá da rede. Aqui eles criaram um outro building block chamado Inceptual Modules. E aí, basicamente, ele tem as mesmas operações de antes, mas colocadas de uma certa forma. Aí a outra, mais recente, de 2016, ficou com 96,4. E aí tinha 152 camadas e a introdução desses blocos residuais. Então, basicamente, esse bloco residual permite que você copie alguma coisa que veio de uma camada anterior para a camada seguinte sem fazer nenhuma modificação. Enfim, então, como eu falei, ao longo dos anos as pessoas também foram, para essa tarefa, por exemplo, a ImageNet, foram criando arquiteturas que funcionavam bem. Mas, assim, ok, porque essa tarefa é super importante, a gente usa ela todo dia para fazer identificação, classificação de imagem e coisas assim. Então, ótimo que a gente tem uma arquitetura macetada para esse problema, mas não é uma general purpose rede de propósito geral, né? Então, aqui está mostrando ao longo dos anos como foi melhorando a acurácia, e aqui está mostrando o tempo de treinamento, se eu não me engano, para cada uma dessas redes. Operations. Aí vem uma coisa que é bem interessante também, que eu acho que faz muita diferença, que é chamadas de representações distribuídas, ou então embeddings, coisas assim, que são... Basicamente, o que as pessoas começaram a fazer foi quebrar as redes e olhar as camadas intermediárias e usar o que tem do output da camada intermediária de uma rede e ligar com uma outra rede diretamente, sem necessariamente... Então, um exemplo aqui que eu dei é de segmentação de imagens. Então, por exemplo, se você tem uma rede que é treinada para classificação, então, para classificação, é o exemplo que eu tinha mostrado antes para vocês, eu tenho uma imagem aqui, e aí a minha saída final vai ter vários neurônios para várias classes, eu quero que ele dê o resultado maior para esse cara aqui. Só que aqui no meio, eu já estou aqui quase no final da rede, eu já tenho, vamos dizer assim,
vários neurônios aqui do final eles já estão acendendo mais porque eles estão vendo supostamente features do gato que nessas redes convolucionais elas já estão, os neurônios ali já estão acendendo aqui em partes locais porque elas estão vendo. Então ele cria como se fosse um heatmap relacionado ao gato. E aí o que os pesquisadores fizeram nesse paper aqui, que é de 2014, se eu não me engano, esqueci de botar a data. Eles falaram, legal, eu vou pegar uma rede que já está treinada para classificação, vou decepar essa parte aqui da classificação, e aí eu vou pegar essa rede e vou usar como entrada para uma outra rede que vai fazer segmentação. Aí eu treino ela com exemplos desse tipo. Aqui eu tenho um gato e aqui eu tenho uma máscara dizendo, quer dizer, aqui tem um gato e um cachorro, aqui tem máscaras de gato e cachorro e eu quero fazer a segmentação. E por que isso é bom? Porque se eu fosse treinar a rede só com esses exemplos aqui, provavelmente eu não ia conseguir ter exemplos o suficiente para treinar de gato, por exemplo, porque eu ia ter que ter casos em que eu tenho gato e cachorro juntos, enfim. Então, eu tenho já uma rede Imaginet treinada para pegar um pedacinho da imagem e agora eu estou falando, eu consigo, então, fazer essa previsão para cada pontinho aqui. A saída, a minha saída vai ser do tamanho da imagem, né? Quer dizer, uma máscara aqui de pontos, só que essa rede toda aqui está pré-treinada para classificação, então ela já vai acender mais para gato aqui, se tiver um cachorro, ela também vai acender mais para cachorro aqui, se tiver ao mesmo tempo. Nesse pedacinho aqui, ela vai acender mais para cachorro. E aí eu só tenho que treinar essa última camada que pega esse heatmap e cria essa máscara. Então, esse foi um dos exemplos que eu quis dar de, vamos dizer assim, novidades que surgiram nesses últimos anos e o que as pessoas vêm fazendo. Vêm pensando em tarefas mais complexas, que não são só classificação, e aí criando, mas usando coisas que já foram, partes de redes que já foram treinadas. E isso aqui a gente pode pensar como sendo uma representação distribuída de um gato, né? Porque ele está acendendo em pedaços que estão me dando indicação de que tem um gato. Aí outra coisa também interessante são os autoencoders, que também já existiam antes, mas têm ganhado mais força para um monte de tarefas, em que basicamente eu treino uma rede com a entrada e a saída sendo a própria entrada, só que eu tenho um bottleneck aqui no meio, em que eu falo que eu tenho que passar por uma camada que tem muito menos neurônios do que a entrada e do que a saída aqui nesse caso. Então, eu passo por esse bottleneck e aí isso aqui vai ser uma representação comprimida de baixa dimensionalidade da saída. Então, isso basicamente é uma maneira de fazer compressão de imagem. De novo, é uma maneira heurística treinada por exemplos e não uma maneira elegante matemática computacionalmente. Você pode até derivar qual é a matemática dela, mas na prática tem sido usado para um monte de tarefas e a vantagem é que você consegue usar isso daqui como uma representação e fazer, por exemplo, mapeamento de que exemplos são similares a que exemplos de acordo com essa representação aqui. E para alguns casos, por exemplo, de desenhos assim à mão, você consegue ver que quando você treina para reproduzir esses exemplos, ele consegue depois dizer que esse exemplo é próximo a esse, que é próximo a esse, enfim, de acordo com essas dimensões aqui. Passou bastante tempo. Então, a gente entra numa área que aí eu já trabalhei um pouco, até vou mostrar um exemplo do meu trabalho relacionado a Deep Learning para processamento de linguagem natural. Até agora, todos os exemplos que eu mostrei eram de imagens, mas uma área que cresceu muito é a aplicação de redes profundas para problemas de aprendizado, de processamento de linguagem natural. Então,
até o início dos anos 2000, o mais comum nessa área, se você quisesse usar algoritmos para processar a linguagem, algoritmos de aprendizado, você usava as palavras como símbolos, né? Ou num espaço vetorial em que você usava o que a gente chama de representação one-hot, ou seja, você tem um vetor que seria do tamanho de todo o seu vocabulário, todas as possíveis palavras, e aí ele fica por exemplo, para representar candy, esse aqui seria o vetor, a posição 6 do vetor seria a posição do candy. E aí, se eu fosse representar store, eu teria que colocar uma outra, esse aqui seria 0 e o outro seria. E aí, para fazer os algoritmos bayesianos simples, enfim, era essa representação que se usava. E aí começou a se usar, depois dos anos 2000, o que se chama de word embeddings. Basicamente, você representa uma palavra por um vetor que você aprende. Então, aqui tem e aí, dependendo da tarefa que você faz, esse vetor aqui pode ser diferente. Então, num determinado contexto, eu posso ter uma representação para candy, em outro contexto, eu posso ter uma outra representação para candy. Então, aqui tem uma das primeiras redes. Então, o input para ela, na verdade, ele usa textos em que eu tenho uma sequência de palavras. Tanto que fala que você conhece uma palavra pela companhia que ela tem. Então, essa é uma das ideias de mais sucesso no NLP moderno, porque você, na verdade, você está mapeando aqui as palavras e você está tentando prever qual é a probabilidade de uma determinada palavra, dado o contexto em que ela aparece. E, para isso, você vai acabar projetando as palavras num espaço de menor dimensionalidade, que vai ser, por exemplo, candy. Então, eu estou com pouco tempo, vou tentar passar um pouquinho mais rápido, mas o interessante aqui é que você aprende essas representações para determinadas tarefas. Então, na verdade, você está aprendendo qual a melhor representação para a palavra homem, dado que ela sempre aparece em determinados contextos. A mesma coisa a palavra mulher, dado que ela sempre aparece em determinados contextos. E aí você vai ver que, quando você olha essas palavras num espaço pega as representações dela e coloca, você vai ver que existe uma relação, por exemplo, entre homem e mulher, é a mesma relação que entre rei e rainha. Então, tem várias... você pode fazer analogias fazendo operações matemáticas nesse espaço de representações. Depois que você treina a rede para essa tarefa de prever a palavra dadas as palavras ao redor dela. Você está meio que dizendo que a palavra, o significado da palavra é o contexto em que ela aparece. Aqui está mostrando também casos de tradução, casos de tradução automática, em que eu tenho representações de palavra numa língua e representações de palavras em outras línguas, e as distâncias entre essas palavras, aqui no espaço de dimensionalidade 2, se mantêm nessas duas línguas. Porque a palavra porco em espanhol, a palavra pig em inglês, aparece no mesmo contexto do que a palavra porco aparece no mesmo contexto daquelas outras palavras. Né? Claro que não é perfeito, tem ruído, enfim, mas a ideia dessas representações é essa. A ideia é que, uma vez que você aprenda essa representação, você passa a usar isso em outras redes. Então, é muito comum você começar a fazer uma nova tarefa de processamento de linguagem natural e você usa um embedding, um word vector que já foi treinado de uma outra rede e usa aquilo para representar palavras e fazer um aprendizado de uma outra tarefa em cima daquilo. Então, quis trazer aqui um exemplo do trabalho que eu fiz em 2014 com o Cícero, que era um pesquisador da IBM Brasil, depois ele foi para a IBM lá dos Estados Unidos, continuou trabalhando bastante nessa área de NLP, com Deep Learning. E, basicamente, a ideia que ele teve naquela época, e aí eu ajudei a formalizar também, foi
que, em vez de usar só as palavras como símbolos, a gente queria usar os caracteres também como símbolos. Então, a gente aprende character embeddings, ou seja, representações para os caracteres. E aí, quando você tem uma rede aqui, você usa não só a representação da palavra, mas também a representação do caractere que vem daqui. Então, como eu falei, a gente aprende uma rede para representar embeddings e caracteres, ou seja, e aí depois a gente coloca esse embeddings e caracteres junto a isso. A vantagem de usar os embeddings e caracteres é que a gente consegue ter coisas de morfologia também nas representações das palavras. Porque, por exemplo, aqui a gente colocou palavras similares de acordo com essa representação. Se a gente usar character level embeddings, então, por exemplo, ele leva em consideração o fato de que a palavra termina com mente, ou com sons, revogação, etc. Então, ele só vai pegar palavras que também têm essa mesma morfologia para dizer que são similares a essa palavra aqui. Então, as palavras mais próximas são as que a gente colocou aqui. Enquanto que se você fizesse só word embeddings em português, né, no caso que a gente estava fazendo, ele pegaria outras palavras que não terminam em são também. E aqui, por exemplo, esse clandestinamente, ele traz umas coisas bem estranhas, como similares a clandestinamente, enquanto que aqui, enfim, tem pelo menos o fato delas serem advérbios. Né? Então, a mesma coisa usando inglês, né? Aqui é só usando o character level e aqui usando word level. Aí, para terminar, na verdade, ainda tem... Vamos ver se consigo falar em 8 minutos, mas é um trabalho que o Rodrigo, que trabalha comigo lá na IBM, fez essa apresentação, e é um trabalho que o time lá tem desenvolvido em relação ao uso de GANs, que é uma outra arquitetura de redes, que eu vou falar um pouquinho, e que a gente está usando, no caso, no contexto de imagens de subsuperfície, imagens sísmicas, que é o foco, na verdade, do meu grupo, onde eu trabalho lá na IBM. A gente trabalha, em geral, com inteligência artificial, tanto representação de conhecimento quanto machine learning, para auxílio de geocientistas na caracterização da subsuperfície da Terra, para aplicações de óleo e gás e mineração. Então, aqui a gente estava usando um pouco da tecnologia de GANs, e aí eu achei que cabia mostrar um exemplo prático real e explicar o que são as GANs também, que era uma das citações lá relacionadas aos ganhadores do prêmio. Né? Então, as pessoas têm visto muito essas redes que conseguem gerar imagens. Né? Então, são redes que a gente chama de redes generativas. Então, elas geram... a saída dela é uma imagem também, ela gera uma imagem. E aí, basicamente, nesses últimos anos, a qualidade dessas imagens tem melhorado bastante. Mas, além de gerar imagens falsas, vamos dizer, fakes, essas redes elas também servem para, que a gente está chamando de GANs for good, vamos dizer assim, tem várias tarefas interessantes ali que você consegue fazer. Por exemplo, dado um desenho, você gerar uma imagem, né? Você aumentar a resolução de imagens. Até recentemente alguém me mostrou também uma aplicação interessante que era de vídeos, quando você vai fazer câmera lenta em vídeo, você consegue fazer interpolação das imagens em câmera lenta de tal forma que fique melhor do que uma câmera lenta normal. Né? Então, você aumenta a resolução, pode ser tanto temporal quanto espacial das imagens. E labels para imagens. A gente vai trabalhar em cima de imagens sísmicas, mas não vai caber aqui entrar muito em detalhe sobre isso. Então,
eu queria mais explicar a GAN, né? Na verdade, a gente usa nesse trabalho o que chama de conditional GANs. Existia a GAN sem ser condicional, que era uma outra arquitetura, e aí mais recentemente surgiu a GAN aqui, né? Conditional Conditional Generative Adversarial Network surgiu mais recentemente e é uma solução para essa questão de tradução imagem para imagem. E a ideia é que elas não aprendem só o mapeamento de uma entrada para uma saída, mas elas também aprendem uma loss function. Então, o que quer dizer isso? Que, basicamente, quando eu tenho, por exemplo, na questão da superresolução, eu aqui faço o seguinte, eu tenho duas redes que estão ligadas. Uma é uma rede que eu chamo de generativa, que ela pega uma imagem e ela gera uma outra imagem. E aí eu tenho uma rede chamada de discriminadora, que ela está tentando, basicamente, saber se essa imagem aqui é uma imagem que foi gerada pela essa rede ou se ela é uma imagem verdadeira. Então, eu treino, essas duas redes elas estão competindo, e por isso que elas chamam Generative Adversarial Networks. Essa rede aqui ela está tentando gerar, ela vai tentar gerar a melhor imagem possível para que eu treino ela com uma loss function, que na verdade vai fazer com que essa aqui tente gerar a melhor imagem possível e essa aqui seja a que consiga discriminar melhor. Então, imagina que você estivesse junto com alguém fazendo. O cara faz um desenho, aí tem uma outra pessoa que está escondida que tenta verificar aquele desenho é um desenho feio, é uma imagem real ou foi um desenho que você fez? E essa outra rede fica tentando adivinhar isso. Então, o cara vai tentando melhorar os desenhos porque ele quer fazer de tal forma que o outro cara não consiga adivinhar se é real ou não. Então, eles estão competindo ali. Então, não existe por isso que fala que aprende o loss function, porque aprende pelo fato de estar olhando para a imagem real e vendo se aquilo parece ou não uma imagem real. Então, não tem nem como dizer qual seria o meu ideal. O meu ideal não tem nem como expressar qual seria a melhor loss function. Eu só estou querendo dizer que eu quero que fique o mais próximo possível do real ali. Tem uma loss function, sim, que é dessa última camada, mas não tem uma loss function para o gerador aqui. Não tem um loss function direto para o gerador, porque aqui eu aprendo uma parte do loss function dele aqui, né? Então, assim, uma coisa interessante desses últimos anos é que estão surgindo arquiteturas mais complexas em que eu não simplesmente tenho um feed-forward normal. Eu tenho essas ideias de, vou quebrar a arquitetura de tal forma em que eu tenho um gerador, um discriminador, eu faço essa diferenciação, enfim. E aí eu faço treinamento com casos em que eu sei, né, o X e o Y, e faço treinamento assim, para essa rede discriminadora aqui. Então, para essa rede discriminadora, eu tenho esses dois tipos de treinamento. Para a rede geradora, eu só tenho esse tipo de treinamento. Então, modelar isso matematicamente, eu acho que é bem difícil, mas intuitivamente a gente entende qual é o jogo que elas estão jogando. E aí eu falo também que tem uma outra área que eu não toquei aqui hoje, que é Reinforcement Learning, que também tem a ver com isso, de usar redes de uma certa forma, jogando um jogo, enfim. E aí eu não entrei nela hoje. Mas, assim, o trabalho que a gente fez foi basicamente usar essas redes para mostrar que a gente conseguia fazer superresolução de imagens sísmicas. Então, a gente treinou para o caso de imagens sísmicas, então não vou entrar em muito detalhe, mas e fez comparações disso com outras abordagens tradicionais de superresolução, e os resultados foram bem bons. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, experimental. Pegar as redes, aplicar para um problema prático, verificar e comparar com outros algoritmos, ver que esse algoritmo melhora em termos de superresolução. Então, e a gente faz com casos em que a gente faz consegue saber, né? Assim, pega casos reais e
e diminui a resolução para ver o que aconteceria. E aí, aqui, Seismic Sketches também é uma ideia similar, usando o mesmo tipo de rede, mas a tarefa prática é para poder fazer com que uma pessoa desenhe o que ela está imaginando ver na subsuperfície e seja gerada uma imagem sísmica a partir disso. E a ideia dessa aplicação, que eu acho que, na verdade, veio do Emílio fazer isso, e do Rodrigo, Emílio, que foi aluno aqui do IMPA, é que você, aí conseguindo gerar essas imagens sísmicas, você consegue, por exemplo, fazer uma busca e procurar imagens sísmicas similares. O geocientista desenha, a rede gera, e aí ele consegue procurar as imagens que ele estava querendo encontrar. Enfim, aqui tem um estudo de que tipos de sketches seriam os melhores para a rede conseguir replicar a imagem sísmica pelo número de sketches. Aqui está mostrando alguns exemplos, né, de como ele, dado esse desenho, ele gera aquela imagem ali. Aí, para terminar, eu queria falar sobre o que vem depois, ou seja, está acontecendo todo esse desenvolvimento, só que nos últimos, não sei, 2, 3 anos, talvez um pouco mais, continua a onda do tipo, mas essas redes não são interpretáveis, essas redes não têm garantia, né? Tem um problema de você conseguir colocar ruído e, por exemplo, você pega uma imagem que ele classifica, você tem um tipo de ruído que a gente não enxerga, que a rede enxerga e muda a saída. Então, tem vários problemas que vão sendo apontados, porque talvez até pela quantidade de uso, né, que está sendo feito disso, as pessoas estão começando a apontar mais problemas. E aí, o que tem se falado bastante sobre o que vem depois seria o que se chama de Wave 3 Artificial Intelligence, que seria a combinação de abordagens simbólicas com abordagens neurais. E aí já tem, na verdade, assim, é sempre assim, né? Essas áreas de pesquisa elas vão acontecendo. Já tem gente trabalhando há muitos anos em Neurosymbolic, não é uma coisa nova, né? Só que não está, vamos dizer assim, na crista da onda, e não sei se vai entrar, se vai pegar, se realmente vai passar a funcionar bem. Mas a ideia é você fazer combinações de raciocínio simbólico com machine learning, ter redes que tenham embutida lógica para você poder fazer raciocínio em cima daquilo e você conseguir ter coisas mais alto nível do que simplesmente só conexões na rede, né? E aí tem várias abordagens para isso, enfim. E aí aqui eu só coloquei o que seria um knowledge graph para, né, ter um certo tipo de conhecimento estruturado, em que você tem objetos, você tem relações entre objetos, enfim. E até, curiosamente, assim, ontem, hoje, sei lá, saiu uma notícia de que TensorFlow agora tem Graph Relational Learning como uma das coisas. Então, essa coisa está ficando um pouco mais mainstream, né, de você conseguir combinar relações entre objetos com machine learning também. Então, isso seria o que está vindo por aí, na minha opinião. Então, é isso. Eu coloquei aqui algumas... como eu falei, eu peguei algumas referências, peguei materiais e figuras prontas de algumas apresentações e basicamente me baseei na Turing Lecture e mais a minha experiência na área para montar essa apresentação. Espero que tenha sido útil para alguém ter aprendido pelo menos os termos e do que se trata a área. Tá bom, obrigada.